instalado em 1892, o Fórum da Comarca de Januária é um dos mais antigos de Minas Gerais. Em sua história, há processos desde a época dos escravos. Mas você sabe realmente como funciona o trabalho de um servidor público do Judiciário? Com certeza, não é fácil. A tarefa é de muita responsabilidade. Nossa reportagem acompanhou o dia a dia do juiz, da escrivã judicial, do escrevente e até de uma atendente. A reportagem é de Pablo Magalhães. Até 1970, o Fórum da Comarca de Januária funcionava onde é hoje a Casa da Memória. Depois mudou para onde é o Hotel Rondônia, na Praça Getúlio Vargas. Desde 1983, está situado na Praça Arthur Bernardes, ao lado da Prefeitura. A Casa da Justiça januarense conta com 2 varas criminais e ainda o Juizado Especial de Pequenas Causas. Os servidores são todos efetivados através de concurso público, com exceção de quem está cedido por alguma prefeitura da comarca para ajudar no melhor desempenho dos trabalhos. É o caso de Elane. Ela é efetiva na Prefeitura de Itacarambi e há um mês exerce a função de atendente. É tudo muito diferente de tudo que eu já fiz, né? Trabalhar na área de educação, com crianças, chegar aqui e me deparar com essa pilha de processos, de advogado chegando a todo momento, pegando processo, devolvendo processo. Então é um trabalho de muita responsabilidade, diferente de tudo que eu já fiz, mas muito gratificante também. As pessoas aqui me receberam assim, muito bem. E assim, leva um tempo para você adquirir todo o conhecimento, né? Saber lidar com tudo aqui dentro, mas assim, é muito gratificante e eu estou gostando bastante. Nas secretarias da Justiça, o que mais se vê são pastas contendo processos. Elas estão empilhadas por todos os lados, até no chão. Em muitos casos, para facilitar o deslocamento e devido ao peso, um servidor utiliza o carrinho de mão. O acervo de processos no Fórum de Januária é alto, mais de 8.000, somente na primeira vara. Uma enorme responsabilidade para a escrivã oficial. Seguimos muitos ritos, não só a legislação em si, com os códigos, mas os próprios ritos do Tribunal de Justiça, não creio que só o Tribunal de Justiça de Minas, não, creio que outros tribunais também, nós temos que seguir. Aqui mesmo, no Tribunal de Minas, nós seguimos o provimento 61. Esse provimento 61 explica detalhadamente o que a gente tem que fazer no processo. Um processo não pode sair da secretaria para um advogado, que é chamado de autos-carga advogado, não pode sair sem um carimbo de carga. Quando recebe, não pode receber e sem carimbar esse carimbo de recebido. Então, tudo isso gera uma lentidão, acaba burocratizando demais o serviço. Sem contar a falta de servidor. Sem contar que todo o processo está inserido no sistema informatizado do Judiciário. A gente lança num sistema chamado SISCOM. SISCOM é Sistema de Informatização de Serviços das Comarcas. O SISCOM ele foi implantado aqui na comarca de Januária em setembro de 2001. E é muito importante porque através dele fica fácil localizar o processo. Através dele as partes conseguem, através da internet também, pelo site www.tjmg.jus.br, conseguem acompanhar a tramitação desse processo e emitir também as certidões cíveis e certidões criminais também por esse site. Então, assim, é muito importante esse sistema, que é chamado SISCOM. Na sala de audiências, acontece um dos momentos mais importantes da ação judicial. Réu e impetrante ficam frente a frente com o juiz. As partes são ouvidas e as provas coletadas. Na comarca de Januária, o magistrado Davi Pinter Cardoso preside o foro. Há 2 anos na cidade, o juiz de direito de 31 anos não se assusta com o desafio, mesmo sabendo que tem muitos processos para despachar ou sentenciar. É uma situação realmente um pouco complicada porque é uma quantidade de processos bem mais elevada do que o que seria ideal para que a gente consegue lidar no dia a dia. Mas apesar disso a gente não pode ficar pensando só nas coisas negativas e tem que trabalhando um por um. Então eu prefiro não pensar em 8.000, eu prefiro pensar em fazer a maior quantidade que eu posso no dia a dia. Esses aqui que estão atrás mesmo foram despachados só hoje. Então a gente tenta
encarar isso de uma maneira de dar o maior andamento mais rápido possível. Mas o Poder Judiciário é questionado pela população, principalmente pela sua lentidão na solução dos processos. Mas por que existe a morosidade em uma decisão judicial? Realmente, a população tem uma certa razão de reclamar em relação à lentidão do Poder Judiciário, sim. O CNJ, a Corregedoria de Justiça, os próprios juízes de direito, né? A gente tem essa visão que a justiça deveria ser mais célere. Agora, isso passa por várias questões que não são tão simples assim. Primeiro que o processo é complicado, né? Ninguém gostaria de ser julgado, tanto de criminalmente quanto numa natureza, uma ação civil, sem algumas certas formalidades, né? E essas formalidades, elas servem exatamente para defender a população. Então, só o fato de ter essas formalidades como citação, apresentar defesa, etc., a própria sentença, que é um ato formal, é um ato que a gente tem que explicar muito bem o que a gente está decidindo, isso já toma um certo tempo, a possibilidade de ter audiência, etc. Agora, no Brasil, especificamente, a gente tem um problema um pouco mais agravado, primeiro porque a estrutura do Poder Judiciário brasileiro ela é insuficiente, ela está bem aquém do que a ONU recomenda, etc., e que outros países têm, para julgar a quantidade de processos que a gente tem. E, além disso, o processo brasileiro também é um pouco demorado, né? Isso está sendo discutido no Congresso Nacional, tem uma proposta de reforma do Código de Processo Civil, proposta de reforma do Código de Processo Penal, que é o que rege esses ritos, essas formalidades, e isso tudo tem que ser repensado, porque do jeito que está um pouco complicado realmente de dar a vazão necessária. Agora, o que a população tem que entender também é que o Brasil ele não é digamos assim, uma exceção, não. O sistema de direito que a gente adota é muito parecido com os países europeus. E na Europa também a gente estuda isso, é bem comum esse tipo de reclamação. Na Itália, em Portugal, em outros países europeus também tem uma reclamação muito grande em relação à demora processual. Além da sala de audiência e das secretarias, outro local muito importante dentro do fórum é o arquivo. Aqui nesse setor estão os processos com sentenças, ou seja, um verdadeiro cemitério de papel, onde a única necessidade é o dado histórico. Um dos mais experientes servidores do judiciário em atividade é o escrevente Leandro Tupiná. Conhece com precisão a sala de arquivo e, próximo à sua aposentadoria, tem um hobby. Leandro estuda as histórias registradas nos antigos processos. Nós já olhando algum processo, principalmente com relação aos escravos. Os escravos eram divididos também nas heranças e era atribuído valores aos escravos. Um escravo homem e escravo mulheres. As escravas mulheres mais novas, jovens, ela valia mais do que um homem de 50 anos. Proporção hoje, você colocar o preço de um escravo era o preço de um carro popular. Hoje era 2 contos de réis o valor de uma escrava jovem, né? Porque ela podia dar cria e dar lucro para o dono, né? O servidor fala também sobre a evolução do procedimento da justiça e como melhorou. Primeiro, o tipo de processo era tudo manual. Como se diz, escrita a pena, né? Uma letra toda desenhada. Se levava talvez até 1 dia ou 2 dias para fazer escrever 4 ou 5 folhas muito bem desenhadas, né? A folha era desenhado mesmo. E hoje, depois passou a máquina, né, da datilografia, aí veio o sistema digital. São 3 sistemas, né, que nós já passamos aqui no fórum. Um trabalho árduo, o excessivo número de processos, as pressões da sociedade não intimidam os servidores e juízes da comarca de Januária. Eles dedicam suas vidas pelo direito à justiça dos nossos cidadãos. Eu me sinto muito realizada. Eu faço com amor, não faço só pelo salário.